Olá, olá, saudações, meus queridos estudantes. Estamos aqui para bater um papo dentro do campo da neuroanatomia funcional, um papo sobre o cerebelo. O cerebelo que é um órgão reconhecido pelas questões moduladoras de postura, né, controle postural, coordenação motora, equilíbrio, mas aqui é um papo, obviamente, de considerações gerais, sempre uma provocação para que você, estudante, né, coloque as mãos no livro e vá atrás de mais informações, seja numa fonte bibliográfica livro, seja no artigo científico, que é muito importante, né, que você leia artigo científico, sobretudo em língua inglesa, correto? Hoje a gente sabe que o cerebelo participa demais no processo de cognição, né? Então, há necessidade de se ler constantemente. Mas vamos lá, vamos bater um papo aí sobre o cerebelo. Algumas generalidades. Qual o objetivo, né, no estudo do cerebelo? Saber descrever esse órgão maravilhoso sob os pontos de vista estrutural e funcional. Sob os pontos de vista estrutural, nós sabemos que isso naturalmente é feito, né, no laboratório de anatomia. Né? Claro, você tem softwares dos mais modernos possíveis, mas são elementos complementares na educação. O importante é que você vivencie isso em um laboratório de anatomia. O cerebelo e o cérebro, pessoal, são os dois órgãos que constituem o sistema nervoso suprassegmentar. Ambos têm organização bastante semelhante e completamente diferente da dos órgãos do sistema nervoso segmentar. Tanto o cerebelo como o cérebro, pessoal, apresentam um córtex, né? Esse córtex, ele envolve um centro de substância branca, que é o centro medular do cérebro, e o corpo medular do cerebelo, ok? Onde ali você observa massas de substância cinzenta, né? Aglomerados de corpos celulares de neurônios, que nós chamamos de núcleos. Os núcleos centrais do cerebelo e os núcleos da base no cérebro. Contudo, pessoal, a estrutura fina do cérebro, né, o córtex cerebral, é muito mais complexa do que a do cerebelo. Sob o ponto de vista fisiológico, por exemplo, o cerebelo difere fundamentalmente do cérebro porque funciona sempre em nível involuntário e inconsciente, sendo sua função exclusivamente motora. Mas vejam que legal, uma lesão no cerebelo não causa paralisia, né? Por quê? O cerebelo é a segunda maior parte do encéfalo e ocupa as faces inferior e posterior da cavidade do crânio. Está lá atrás, né? Como o cerebelo possui uma superfície muito pregueada, que aumenta enormemente a área de superfície de seu córtex externo, né, superficial, de substância cinzenta, disponibilizando maior quantidade de neurônios. O cerebelo, meus amigos, mas tem muito neurônio, muito. Olha aí, o cerebelo representa aproximadamente 1/10 da massa do encéfalo, embora contenha quase metade dos neurônios presentes no encéfalo, né? Embora seja 1/10 da massa, sua representação, ele tem quase a metade, ele sozinho, quase a metade dos neurônios presentes no encéfalo, ou mais, né? Tem estudos diversos aí que apontam para mais até um pouco que isso. O cerebelo encontra-se posteriormente ao bulbo, né, e à ponte, e está inferior à parte posterior do cérebro, ok? Então o cerebelo está atrás do bulbo e da ponte e inferior à parte posterior do cérebro. Tem um sulco profundo entre o cérebro e o cerebelo, é conhecido como fissura transversa do cérebro, e é ocupada pelo tentório do cerebelo. Tentório do cerebelo é uma projeção, né, pessoal,
da dura mater, que é a meninge mais superficial e mais espessa das três meninges. Então, esse tentório do cerebelo suporta a parte posterior do cérebro e separa o cérebro do cerebelo. O tentório do cerebelo, como dissemos há pouco, é uma prega de dura mater semelhante a uma tenda que está presa aos ossos temporal e occipital. E aí essa ilustração do professor Gerhard Tortora, você tem aqui a face medial do encéfalo, né? Aqui a parte anterior, aqui a parte posterior. Nós vemos aí, obviamente, porque está um corte no plano mediano, a metade, né, do encéfalo. Está aqui o cerebelo, localizado inferior e posterior ao cérebro, né, e posterior à ponte e ao bulbo, e ao mesencéfalo também, né? Ele é posterior ao tronco encefálico. Aí uma peça anatômica, né? Uma peça humana, e aqui o cerebelo com seus detalhes, os seus pregueamentos, né? Que se assemelha à disposição estrutural do cérebro. Então o cerebelo também tem um córtex, uma camada celular importante aqui, né? E da mesma forma que o córtex cerebral. Não da mesma forma, mas assim, muito semelhantes. Olha aí o que eu lhes falei, atenção para essa área aqui, tentório do cerebelo. Então é como se fosse uma tenda, né? Que é uma projeção aí da dura mater, uma tenda que é para proteger o cerebelo, perdão, bem como separá-lo do cérebro. Olha aqui o osso esfenoide, olha aqui o osso occipital, né? E aqui já tem o osso esfenoide occipital, é isso mesmo. Vou falar besteira aqui. Bom, pessoal, nas vistas superior e inferior, o formato do cerebelo assemelha-se ao de uma borboleta. A área central constricta nós denominamos verme do cerebelo, e as asas laterais, ou lobos, são chamados hemisférios do cerebelo. Cada hemisfério do cerebelo, meus amigos, consiste em lobos separados por fissuras profundas e distintas. Então temos os lobos anterior e posterior, que controlam ali aspectos subconscientes dos movimentos dos músculos esqueléticos. Que é isso, Luciano? Meus amigos, seus músculos precisam o tempo inteiro se preparar, se adaptar para os diferentes gestos motores, para os diferentes movimentos que nós fazemos. Então, o cerebelo, de forma subconsciente, faz isso. Eu não preciso me preocupar em contrair um grupo muscular para executar uma função, né, um movimento. Não. Isso o cerebelo faz subconscientemente, sem precisar da nossa atenção. O lóbulo flóculo nodular, na face inferior do cerebelo, contribui para equilíbrio e estabilização. Uma pessoa que tem problemas no cerebelo, ele tem ataxia, que é um distúrbio no equilíbrio, mesmo estático. Então você pode fazer um teste, sinal de Romberg, por exemplo, onde você coloca o paciente em pé, pede que ele feche os olhos e nesse simples gesto ele não se equilibra. Entenderam? Aí um pouco, né, da estrutura do cerebelo, como eu disse, vocês veem isso muito nos vários softwares à disposição, mas também de forma fascinante no laboratório de anatomia, que, na minha opinião, é a melhor forma de estudar. É fascinante, é interessante ver uma folha do cerebelo, ver o verme, né, os hemisférios, os lobos, e associar com as funções, correto? Meus amigos, a camada superficial do cerebelo, chamada córtex do cerebelo, consiste em substância cinzenta em uma série de cristas paralelas finas, que nós chamamos de folhas do cerebelo. Abaixo da substância cinzenta encontram-se os tratos da substância branca, chamados em conjunto de
árvore da vida, pois realmente se assemelham muito aos ramos de uma árvore. Trata-se de uma das estruturas mais bonitas do corpo humano, essa árvore da vida, a disposição que ela tem. Essa barra não deveria estar aqui. Pronto. Meus amigos, vejam aqui uma secção no plano mediano. Então você tem aqui no detalhe, olha a substância branca, que bonita, a árvore da vida, né? Lindo isso. E as folhas aí do cerebelo, né? Que é o córtex do cerebelo ali, substância cinzenta, certo? Então isso é muito bonito. Em peças anatômicas de bom trato, você vê aqui, ó, substância branca, árvore da vida, e superficialmente a substância cinzenta. Meus caros, mais inferiormente, no interior da substância branca, da mesma forma que no cérebro, encontram-se os núcleos do cerebelo. Tratam-se de regiões de substância cinzenta que dão origem aos axônios que conduzem impulsos do cerebelo para outros centros do encéfalo e a medula espinal também, ok? Então, na substância branca do cerebelo que vimos, denomina-se árvore da vida, tem lá aglomerados de corpos celulares de neurônios constituindo núcleos, que são substâncias cinzentas no interior de substância branca, né? Então, dali partem neurônios, porque ali são corpos celulares de neurônios, né? Que dão origem a axônios que conduzem impulsos do cerebelo para outros centros do encéfalo, mais superiores, né? E também para a medula espinal. 3 pares de pedúnculos cerebelares fixam o cerebelo no tronco encefálico. Estes feixes de substância branca consistem em axônios que conduzem impulsos entre o cerebelo e outras partes do encéfalo. Então, temos 3 pedúnculos cerebelares. No que consistem? Em feixes de substância branca. Nós sabemos que substância branca constitui ali feixes de axônios mielinizados, ou seja, áreas de condução de impulsos nervosos, né? Entre o cerebelo, naturalmente, e outras partes do encéfalo. Olha aí. Opa. Pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior. É o que fixa o cerebelo no tronco encefálico, como dito. Olha aí novamente, né? Pedúnculo cerebelar superior numa peça humana, pedúnculo cerebelar médio, pedúnculo cerebelar inferior. Então, constituem-se em feixes, né, de axônios que conduzem impulsos do cerebelo para outras estruturas. E logo o que você vê? Uma intimidade com o tronco encefálico, a princípio, né? Pedúnculos cerebelares, e aí destacamos os inferiores, conduzem informação sensitiva do aparelho vestibular da orelha interna, meus amigos, e dos proprioceptores espalhados por todo o corpo para o cerebelo. Vamos de novo? Os pedúnculos cerebelares inferiores conduzem informação sensitiva do aparelho vestibular na orelha interna e dos próprios receptores espalhados por todo o corpo, para onde? Para o cerebelo. Seus axônios se estendem do núcleo olivar inferior, que nós vimos lá no bulbo, e dos tratos espinocerebelares, espino de medula espinal, cerebelares de cerebelo. Então, são tratos que vêm da medula espinal para o cerebelo. Os pedúnculos cerebelares médios são os maiores. Seus axônios conduzem impulsos para os movimentos voluntários, meus amigos, aqueles que se originam lá nas áreas motoras do córtex cerebral. A área motora suplementar, o córtex pré-frontal, a área motora primária e o bom e velho giro pré-central, né? Então, conduzem impulsos para os movimentos voluntários, para os núcleos da ponte. Dos núcleos, os impulsos vêm para o cerebelo. Então, olha aí a importância
do pedúnculo cerebelar médio. Quando nós falamos em anatomia, são os maiores, isso chama a atenção. Por quê? Porque vai ter uma função diferenciada. É igual nós falarmos que a medula espinal não é uniforme em sua espessura, que na região cervical e lombosacral você tem ali aumento de volume, que caracteriza as intumescências cervical e lombosacral da medula espinal. Por quê? Porque ali há um volume maior de neurônios. Ok? Então, da mesma forma, acontece aqui com os pedúnculos cerebelares médios. Os pedúnculos cerebelares superiores contêm axônios que estendem-se do cerebelo até os núcleos rubros do mesencéfalo, amigos, e a diversos núcleos do tálamo. O núcleo rubro tem a ver com os núcleos da base, né? Que mexe com o quê? Motricidade automática. Né? E os núcleos do tálamo? O tálamo é um velho conhecido, né? Um retransmissor de informações para o córtex. Diz-se até que ele tem funções muito mais nobres do que só retransmitir. Ele também emite, né, sinais de comando. Uma função básica do cerebelo é a de avaliar até que ponto os movimentos iniciados lá pelas áreas motoras no cérebro estão sendo de fato bem executados. Então o cerebelo aí é um refinador da motricidade, né? É o cara que quanto mais eu treino aquele movimento, mais refinado vai ficando, mais automático vai ficando. E aí, isso se aplica muito bem aos esportes, à escrita, ao treino com instrumentos musicais, né? Quando os movimentos iniciados pelas áreas motoras lá do cérebro não estão sendo executados corretamente, o cerebelo detecta essas discrepâncias e envia sinais de retroalimentação inibitória para as áreas motoras do córtex cerebral por meio de suas conexões com quem? Com o núcleo rubro e o tálamo. Então, o cerebelo inibe possíveis discrepâncias que estão vindo lá do córtex cerebral responsável pela motricidade. Por meio de quais conexões? Com o núcleo rubro e com o tálamo. E aí ele melhora a qualidade do movimento, pessoal. Os sinais de feedback ajudam a corrigir os erros, regulam os movimentos e coordenam sequências complexas de contrações do músculo estriado esquelético. O cerebelo também é a principal região do encéfalo que regula postura e equilíbrio. Bacana isso, hein? Então, o cerebelo é um refinador dos movimentos, melhora as condições com as quais os músculos estão lidando com o movimento. Eu já comentei com os senhores a respeito de movimento. Não é um movimento simplesmente a flexão do antebraço. Não, o movimento é complexo. Eu preciso planejar o movimento, iniciar o movimento, velocidade do movimento, sequência do movimento, amplitude, intensidade do movimento, terminar o movimento. São muitas variáveis que constituem um movimento de bom desempenho ou de desempenho ruim. O cerebelo é o cara que ajeita as coisas, é o cara que melhora a qualidade dos movimentos. Tranquilo, galera? Esses aspectos da função do cerebelo tornam possíveis todas as atividades musculares de precisão. O que eu falei para vocês do cerebelo? Ele refina o movimento. Olha aí, como a de pegar uma bola de beisebol, a bola pequena, né? E até a de dançar e de falar. Então, eu sempre falo para os estudantes, estudante, a palavra é nova, as ideias são novas, leia, fale e escreva. Você está aí adotando atividades motoras, né? Ler, escrever e falar aquelas palavras, porque isso será aprendido. E quanto mais você repetir essas ações, mais você vai aprender. Aprender, não só decorar. As conexões recíprocas entre o cerebelo e as áreas de associação do córtex cerebral indicam que o cerebelo também pode ter funções não só motoras, pessoal, como cognição, que é, a grosso modo, a aquisição de conhecimento. Quem tem bom nível de cognição
recebe, avalia, planeja, toma decisões corretas, elabora respostas adequadas. E também processamento de linguagem. Linguagem é um elemento importantíssimo para o ser humano. Se eu não consigo me fazer claro para o outro ser humano, isso gera conflito. Essa teoria é substanciada por estudos de imagem, como ressonância magnética, o PET scan, né, que é a tomografia por emissão de prótons. Pesquisas mostram, pessoal, diariamente, né, tem-se publicações a respeito do cerebelo e mostram que o cerebelo também pode exercer uma função no processamento de informação sensitiva. E isso vai derrubando, né, pessoal, todas aquelas situações em que uma área só ela exclusivamente comanda tal ação. Não é por aí. É uma interconexão, é uma rede neural complexa que precisa ser entendida e que ainda não foi totalmente entendida. São os seguintes, pessoal, núcleos centrais do cerebelo. Nós falamos, né, pessoal, que o corpo medular do cerebelo é constituído, e olha aqui a ilustração do professor Frank Netter, é constituído por substância branca. Corpo medular. Medular, né, vem de um termo em latim que significa miolo. Né? Medula espinal, é o miolo. De quem? É o miolo da coluna vertebral. Medula da suprarrenal, é o miolo. Né? Medula da suprarrenal é a área que produz adrenalina, por exemplo. Mas voltamos aqui. Então, a substância branca, toda essa marronzinha aqui, é o córtex do cerebelo. E essa branca é a substância branca, o corpo medular. E o que encontramos? Aglomerados de corpos celulares de neurônios, substâncias cinzentas delimitadas, né, no interior da substância branca. Como eu denomino isso? Núcleos. Então, os núcleos centrais do cerebelo são núcleo denteado, né? Você vê aqui o núcleo denteado, grandinho, né? Bacana. Núcleo perdão, deu uma... embaralhou aqui minha voz, né? Núcleo emboliforme, tá aqui, ó, mais medialzinho. Núcleo globoso, olha aqui os dois, os globosos. Núcleo do fastígio, tá aqui, ó. Você vê que está até escrito diferente, né, pessoal? Por quê? Não é núcleo fastigial, núcleo do fastígio. Ô, Luciano chato, né? É, pessoal. Terminologia anatômica internacional. Eu sigo. Bom, o núcleo do fastígio localiza-se próximo ao plano mediano em relação com o ponto mais alto do teto do quarto ventrículo. Já o núcleo denteado é o maior dos núcleos centrais do cerebelo. Assemelha-se ao núcleo olivar inferior, né, lá no bulbo, e localiza-se mais lateralmente. Entre o núcleo do fastígio, né, ou os núcleos, porque são dos dois lados, e o denteado, localizam-se os núcleos globoso e emboliforme. Olha aí, de novo, ampliada a estrutura, né, imaginológica, está aqui o núcleo denteado, grandão, né? Aqui está o núcleo emboliforme, mais para próximo do plano mediano os globosos, e então o núcleo do fastígio. Aspectos funcionais. Manutenção do equilíbrio e da postura. Isso é cargo do cerebelo. Essas funções se fazem basicamente pelo lóbulo flóculo nodular e pelo verme, que promovem a contração adequada dos músculos axiais, né, o músculo do eixo, e proximais dos membros, de modo a manter o equilíbrio e a postura normal. Esses músculos, né, pessoal, da cabeça, do pescoço, do tronco e dos cíngulos, que na verdade são as partes aqui ditas proximais dos membros, esses músculos são de quê? De equilíbrio, de postura, de estabilidade, né? Então, de modo a manter o equilíbrio e a postura normal, mesmo nas condições em que o corpo se desloca. A influência do cerebelo é transmitida aos neurônios motores pelos tratos vestíbulo-espinal e retículo-espinal. Bacana, hein?
Controle de tônus muscular, meus amigos. Um dos sintomas da descerebralização, falei direitinho? Descerebralização, treinem aí também. Isso é algo motor da dicção. É a perda do tônus muscular, né? Que pode ser obtida também por lesão dos núcleos centrais. Sabe-se que tais núcleos, em especial o denteado, que vocês viram que é o maior, o globoso e o emboliforme, mantém, mesmo na ausência de movimento, um certo nível de atividade espontânea. Essa atividade, agindo sobre os neurônios motores, via tratos corticospinal e rubrospinal, é importante para manter um tônus. Um tônus que é um estado básico de contração muscular. Não é isso, pessoal? Normalmente para manter uma postura. Controle dos movimentos voluntários. O papel do cerebelo no controle dos movimentos voluntários já é conhecido graças à observação de casos clínicos em que ele é lesado. Lesões do cerebelo têm como sintomatologia uma grave ataxia, ou seja, falta de coordenação dos movimentos voluntários decorrentes de erros na força, na extensão e no direcionamento do movimento. Vejam aí os elementos constituintes do complexo motor, né? Movimento é algo complexo, por isso é um processo básico importante na vida. O mecanismo através do qual o cerebelo controla o movimento envolve duas etapas: uma de planejamento do movimento e outra de correção do movimento já em execução. Já ouviram a expressão que o jogador se ajeitou para chutar? O jogador se ajeitou, procurou uma melhor posição para arremessar? É isso que o cerebelo faz. Mesmo você em movimento, ele está te corrigindo. E é muito bacana trabalhar com isso na área desportiva. Controle dos movimentos voluntários. Ainda sobre esse tema, o planejamento do movimento é elaborado na zona lateral do cerebelo, a partir de informações trazidas pela via córtico-ponto cerebelar, de áreas lá do córtex cerebral que são ligadas a funções psíquicas superiores, né? Como, por exemplo, o córtex pré-frontal. É uma área que planeja, que mede consequência, que toma decisão, né? Áreas de associação e que expressam a intenção do movimento, né? Você tem uma intenção do movimento, você quer ajeitar o corpo para chutar, né? Para arremessar, para saltar, para se defender. Intenção do movimento. O plano motor é então enviado às áreas motoras do córtex cerebral, né, que são as áreas superiores, pela via dentotálamo cortical e colocado em execução através da ativação dos neurônios apropriados dessas áreas, os quais, por sua vez, ativam os neurônios motores medulares através do trato córtico-espinal. Esses neurônios motores medulares, pessoal, são os neurônios motores inferiores, correto? Que descem da medula espinal, lá do corno anterior, até os músculos. Aí, pessoal, é o trato córtico-ponto cerebelar e sua via eferente. Então, aqui, ó, tem o córtex cerebral, fibras córtico-pontinas, desce pela coroa radiada e cápsula interna. Procurem essas. A gente não chegou ainda em telencéfalo, mas procurem essas expressões: coroa radiada, cápsula interna. São áreas de quê? Áreas de neurônios projecionais, que comunicam as regiões superiores, né, tipo córtex cerebral, com o tronco encefálico, por exemplo, e as áreas inferiores com o córtex cerebral. Núcleos na ponte, pedúnculo cerebelar médio, que você já viu, é o maior dos três pedúnculos que fixam o cerebelo no tronco encefálico, cuida de motricidade voluntária. Camada granular, camada de Purkinje, córtex cerebelar. Aí chegou nos núcleos cerebelares. Nos núcleos cerebelares, pedúnculo cerebelar superior, núcleo rubro, lá no mesencéfalo, núcleos talâmicos, né, porque tem que passar no tálamo, e córtex cerebral. Então, isso, olha só, para descer o movimento bacana, tem que passar pelo cerebelo, para poder ajeitar o movimento, digamos assim. Ok? Meus amigos, esta foi a abordagem do cerebelo.
Obviamente que nós temos muita coisa a mais do cerebelo, mas essa é uma abordagem geral, né? Justamente para provocar você, estudante, a buscar mais nos compêndios, né? Nos artigos científicos. E é claro, eu estou sempre à disposição para traçar aí boas discussões a respeito. Forte abraço, fiquem com Deus.